Vamos em frente agora, a segunda dúvida, qual que é a diferença entre as certificações PMP e CAPM? Eu sei, talvez você já saiba a diferença, mas essa é uma dúvida que eu recebo com frequência, eu vou falar aqui também sem me alongar demais. Eu diria que a principal diferença entre as duas, eu acho que é o foco do profissional, né, que se encaixa melhor com uma ou com outra, né? A certificação PMP é para aquele profissional que tem pelo menos 3 anos de experiência gerenciando projetos, e a CAPM não. CAPM é para quem não tem experiência ou para quem tem pouca experiência, tem menos do que esse tempo de experiência. Para ser mais objetivo, vou falar exatamente aqui os pré-requisitos para cada uma dessas duas certificações. Primeiro, esse aqui é para PMP, tá, gente? Não está escrito aqui, mas porque na realidade a certificação CAPM ela não tem obrigatoriedade de experiência, tá? Você apenas tendo feito um curso de pelo menos 23 horas na área de gestão de projetos, você está apto para fazer a CAPM. Então, esses pré-requisitos aqui são para a PMP. E os pré-requisitos, eles são de experiência, eles estão nessa coluna do meio, mas repare que essa experiência exigida, ela varia dependendo da sua formação acadêmica. Então, o que acontece? Se você tiver uma formação superior de 4 anos ou mais, quer dizer, um bacharelado de 4 anos ou mais, então se você é formado em computação, num curso de computação de 4 anos ou mais, estou pegando o meu exemplo, né? O meu curso de computação teve 4 anos, ou se você é formado em engenharia, num curso de 4 anos ou mais, ou em direito, ou em administração, ou em qualquer coisa, desde que tenha no mínimo 4 anos, você precisa documentar uma experiência mínima de 3 anos, / 36 meses, né, experiência profissional em gerenciamento de projetos, né, dentro das quais aí pelo menos 4.500 horas foram desempenhadas em liderança e direção do projeto. Mais uma vez, você não precisa ter sido o gerente do projeto, tá? Na realidade, por exemplo, num projeto um pouco maior, às vezes você pode ter o gerente de projetos, que é o gerente do projeto como um todo, mas pode ter outras pessoas gerenciando subsistemas ou subprojetos, né, desde que você tenha exercitado os processos de gestão, né, se você tenha lidado aí com escopo, com prazos, com custos, e tenha de fato gerenciado, você já pode se enquadrar dentro dessa categoria. Se você não tiver esse curso superior de pelo menos 4 anos, se você tiver só o 2º grau completo, continua sendo esse mesmo tipo de experiência, só que sobe a quantidade. Vão ser 5 anos ou 60 meses aí, e sobe de 4.500 para 7.500 horas, tá? Porque, na verdade, em princípio, você não comprova as horas, você só documenta as horas. Se você cair na auditoria, aí sim você precisa comprovar, entre aspas, mas a comprovação se dá por meio de assinaturas, né? Aquilo que você documentou como sendo sua experiência em projetos, você vai ter que chegar para alguém que trabalhou com você e dizer, cara, será que dá para você me avalizar, você dizer que de fato o que eu estou escrevendo aqui é verdade, quer dizer, que eu fui gerente de projetos mesmo, que eu trabalhei como coordenador de projetos, nesses projetos aqui, basicamente é isso. Não precisa de mandar foto de carteira de trabalho, não precisa de mandar plano de projeto, nada disso, tá? Para fazer PMP, precisa dessa experiência. Se você tem essa experiência, faça o PMP. Acho que não tem por que fazer a certificação CAPM se você tem essa experiência. Agora, se você não tem essa experiência, parte para o CAPM. Né? E de repente depois faz o PMP. Em termos de conteúdo de prova, gente, tem esse slide que eu até puxei, esse é um slide que vocês vão ver em mais detalhes lá no Certifica GP, mas eu já trouxe aqui para falar a respeito. O que acontece? Tanto o exame CAPM quanto o PMP, a principal referência teórica não é o melhor livro para se estudar, tá? Não é o melhor, o que eu estou dizendo, existem livros que são mais completos e existem, nos cursos de modo geral, são mais completos. O meu curso, por exemplo, é mais completo e didático do que o PMBOK. Mas se a gente for pensar numa referência oficial, tanto para CAPM quanto PMP, é o PMBOK. Qual que é a diferença dos dois, então, se a base é a mesma? O tipo de questão que cai, né? E dentro do CAPM caem questões mais diretas, questões mais conceituais, né? E dentro do exame PMP caem essas questões mais diretas e conceituais que caem no CAPM, mas caem outro tipo de questão também, que são as questões situacionais, de pergunta o que fazer numa situação real
de projeto, tá? Agora, o que acontece? O meu curso, por exemplo, vocês terem uma ideia de como é que as coisas são compatíveis, o que muda é o nível de profundidade da prova, o meu curso ele é adequado para as duas. Né? Tem gente que fala assim, quando que começa o seu curso PMP e quando que começa o seu curso CAPM? Não tem isso, o curso é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque para quem vai fazer PMP, tem que saber essas duas coisas. Agora, para quem vai fazer CAPM, apesar de não caírem as questões situacionais, o que eu costumo dizer é que se você se condiciona a responder, a entender essas questões situacionais, fica inclusive mais fácil de responder e entender as questões mais diretas e conceituais. Por quê? Você já deve ter ouvido falar, né, gente? O jeito mais fácil de entender alguma coisa é pensar na prática, é pensar como é que isso vai funcionar no dia a dia da gestão de projetos. E é justamente isso que é colocado nas questões situacionais, é pensar na prática. Então, a prova CAPM é mais teórica, mas é interessante pensar na prática para você, inclusive, facilitar a sua vida na hora de responder as questões mais teóricas, com a vantagem para quem vai fazer CAPM, que não precisa se preocupar tanto com essas questões mais cabeludas, mas elas ajudam, né, na própria preparação para o CAPM também. Então, eu vejo, às vezes, muita gente que fica muito preocupado, que fala assim, mas eu não tenho experiência nenhuma, mas eu queria a PMP. Gente, mas aí é querer queimar uma etapa, não tem sentido nisso. Faz a CAPM, por quê? Porque a CAPM vai abrir portas, vai fazer com que seja mais fácil, eventualmente, você chegar para o seu chefe, você chegar para alguém na sua empresa e falar assim, olha assim, eu não quero ser só programador, não quero ser só engenheiro técnico, calculista, eu quero coordenar projetos, e olha só, eu estou me preparando para isso, eu não estou simplesmente chegando aqui querendo fazer as coisas de forma atabalhoada, eu fiz a certificação CAPM, eu sei como funciona o PMBOK, inclusive tem muitas vagas, né, de emprego que muitas vezes nem falam a certificação, né? Acho que às vezes até por desconhecimento eles falam assim, certificação do PMI. Tanto a certificação, quando fala do PMI, eles, no fundo, o que eles estão querendo é que você conheça e entenda o PMBOK, né? E aí, nesse caso, a CAPM, você vai ter, ela vai te testar num nível menos aprofundado de compreensão, mas vai exigir que você saiba os 47 processos, os 5 grupos de processos, as 10 áreas de conhecimento, para que serve cada um dos processos, para que servem as ferramentas mais importantes, quais que são os elementos mais importantes da gestão, como a EAP, o cronograma, a declaração de escopo e vários outros artefatos aí, tá? Então, se você não tem experiência, não fica nessa de, meu Deus, não vou fazer nada. Mete a cara, faz o CAPM, começa a trabalhar como gerente de projetos e daqui a 3 anos vai lá, ou até menos, às vezes você já tem 1 ano, 1 ano e meio de experiência, daqui a 1 ano e meio faz a PMP depois.